nós somos espelhos. Então não adianta nada você falar pro seu filho, estude se você não estuda. Faça se você não faça. Reze se você não reza. Então nós somos espelho. Então todas as vezes que eu pensava que eu queria que as minhas filhas fossem melhor, eu tinha que ser melhor para elas se verem, né? Prescindível você hoje entender nesse mundo caótico, né? Como é que você consegue colocar uma pessoa do seu lado e a escolha sempre vai ser sua, né? De uma pessoa que não vai agregar. Olá, estimados, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Pod Contabilização. E nesse mês de março, nós estamos fazendo um podcast especial Dia das Mulheres. Sim, mulheres que são mães, mulheres que são esposas, mulheres que são empreendedoras e de fato testemunham o quanto esta força feminina consegue realmente alcançar e transbordar nas outras áreas e nas pessoas, que tudo é sobre pessoas, né, galera? Então, estou com ela, que, não obstante, não é só empreendedora de um negócio, ela que já cede 2 negócios e tem sido referência, sucesso na nossa cidade de Araras. Nossa cliente, amiga e estimada, Edneia Faustino, seja muito bem-vinda ao nosso podcast com essas 2 empresas incríveis que eu tenho certeza que quem está assistindo já deve ter visto ou testemunhado e vivenciado a experiência. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada, Lê. Bom dia. É um prazer estar aqui. Muito feliz mesmo de ter sido convidada e vamos lá. Vamos lá, Edneia, partilha conosco o nome, né? Por que você decidiu não empreender só em uma segmento, que eu sei que você é apaixonado incrivelmente na sua história, mas em 2 negócios. Como que é estar à frente de 2 empresas? O nome Lounge, né, ele veio como uma liberdade de estar em aberto, sabe? O Lounge quer dizer, né, uma área aberta. E para mim, como foi o início, né, o Lounge Eventos, eu queria que as pessoas tivessem, sim, um lugar para poder estar no seu evento num lugar fechado, bem estruturado. Seguro, estruturado, mas também ter a opção de ter um lugar aberto e tal, né? Quando nós fomos pro café, que já era um sonho ali guardadinho meu, né? Ao contrário do lounge, que foi no susto, o café, eu preferi ter esse segmento porque as pessoas já automaticamente já se ligavam, né? No lounge café, ao lounge eventos, que tinha a mesma pessoa. Uma sinergia. Então, para mim foi muito assertivo, porque aí eu não precisei recomeçar, de quem que é essa marca de café e tal. Então, as pessoas hoje já ligam uma coisa à pessoa, né? Muito bem, isso mesmo. Uma das verdades inerentes ao empreendedorismo que atrás de uma marca tem que ter uma pessoa. Haja visto os grandes empresários bilionários aqui, eu quero mencionar o velho da Van, o dono da CIMED, o João, que por mais que é uma marca multimilionária, bilionária, por trás dela tem sempre uma pessoa. Então, o primeiro insight que ela já traz para nós é sobre essa verdade. Você tem que ter um negócio, lembre-se que atrás do negócio é você. Existe você atrás do negócio, a sua personalidade que vai criar conexão com os seus futuros clientes. Pessoas se conectam com pessoas, Lê. Então a gente precisa, muitas das vezes, estar vendo ali a carinha, né, da pessoa. Eu acho que é muito importante. Às vezes a pessoa assim, eu já cheguei a fazer isso, né? Eu não queria aparecer muito. Principalmente no começo do lounge, né? Não, eu tenho um pouco de vergonha, sou um pouco tímida. Então assim, eu não quero aparecer muito. E aí na época, foi até a Fabi que chegou pra mim e falou, Edneia, as pessoas, elas querem ver quem é um rosto atrás da empresa, né? Então, assim, vamos humanizar isso, né? Perfeito. E aí o negócio acontecer. Vamos lá, eu sempre gosto de trazer essa verdade, né? Que atrás num CNPJ forte, existe um CPF forte com uma história, com uma conexão com a sua verdade. E eu queria que você partilhasse para nós quem são essas pessoas na sua vida e o que elas representam para você, Edneia. É sacanagem, né? É a minha história, né? O meu porto seguro. Primeiro veio as meninas, né? As minhas filhas, elas são
vida, né? Tudo que eu sou hoje, eu devo à minha maternidade. Eu falo que a melhor coisa que eu fiz na minha vida, e mulheres não tenham medo de ser mãe, porque é maravilhoso. É um processo, é uma faculdade e de autoconhecimento. É sensacional. Então, a gente precisa, eu acho que reconhecer que hora nenhuma maternidade é um problema, é uma doença, acho que é uma desculpa, pra nada. Eu consegui ter as meninas, educar 2 meninas, hoje já são mulheres, já casadas, bem resolvidas, formadas, empreendedoras, né? E fortes, muito. Personalidade muito forte, né? Porque tem pessoas que falam, mães fortes, filhos fracos, né? De forma alguma. Minhas filhas, elas têm as vontades delas, elas sempre moraram fora do país e tiveram a vida delas, estudaram fora. E o que eu fiz, na realidade, é ficar no bastidor, balizando ali, né? O Val, na realidade, é o que transformou a Edneia num ser humano melhor. Legal. Né? Eu sempre fui muito geniosa, de uma força muito grande de vontade, sempre tive muitas vontades, mas com uma cabeça muito acelerada, né? E o Val trouxe essa paz, trouxe... Essa calmaria. A calmaria. O Val é sinônimo de calmaria na minha vida. E hoje ele é meus 2 braços, né? Legal. Tá do meu lado. Show. Importante, então, para quem está assistindo, empresárias, mulheres, que, primeiro, o filho não impede, pelo contrário, potencializa o desejo de fazer dar certo, o desejo de transbordar, de ser essa potência enquanto empresária? Com certeza. E nós somos espelhos. Então não adianta nada você falar para o seu filho, estude se você não estuda. Faça se você não faça. Reze se você não reza. Então nós somos espelho. Então todas as vezes que eu pensava que eu queria que as minhas filhas fossem melhor, eu tinha que ser melhor para elas se verem, né? E entender que tem que ser, né? Como é que tem que ser. E também é importante partilhar a importância de um parceiro que estende a mão, que é alguém que realmente te ajuda nos momentos de dificuldade, também traz essa calmaria. É importante mencionar sobre essa questão do relacionamento enquanto empreendedorismo? É imprescindível você hoje entender nesse mundo caótico, né? Como é que você consegue colocar uma pessoa do seu lado e a escolha sempre vai ser sua, né? De uma pessoa que não vai agregar. Então hoje, tanto mulher quanto homem, né? Se não for para somar, não aceite na sua vida, né? Acho que o ideal é que as pessoas, né? Os opostos se atraem, não é os dispostos que se atraem. Eu estou disposta a fazer ele feliz e ele está disposto a me fazer feliz. Para mim não tem como não ser. Então, para finalizar esse momento aqui, eu queria que você olhasse para essa câmera e mandasse primeiro um abraço, uma mensagem para suas filhas e depois para o Val. Fica à vontade. Júlia e Letícia, te amo para sempre, né? Vocês são a razão da minha vida. E o Val é o homem da minha vida, é a coisa mais assertiva que aconteceu nesses últimos anos. Te amo muito. Que lindo! Obrigado, viu? Obrigado por trazer essa realidade. Então nós vamos para o primeiro empreendedorismo que você iniciou, Start Loud Eventos. Explica para nós como que foi discernir em Araras, né? Investir, porque querendo ou não, a gente sabe que não é investimento de ticket baixo, é investimento alto. Como foi discernir esse investimento, a localização, né? O nome você já partilhou e como que está sendo essa experiência investir numa área de eventos que, lembrando, você vai partilhar mais do que a minha colocação, que ele é aberto a várias realidades. Explica para nós como que está sendo essa jornada e a sua experiência no segmento. O Lounge Evento foi um projeto muito doido e não tinha nada a ver com o meu segmento. Eu voltei de Minas, depois de 25 anos morando em Piuí, né, em Minas Gerais. E eu acabei vindo pra cá e eu fiquei 6 meses quieta, né? E eu sou muito barulhenta, quieta. Então eu comecei a entender que eu não conseguiria ficar daquele jeito, que eu precisava fazer alguma coisa, mas não sabia o quê. E de repente apareceu minha sobrinha querendo casar e nós fomos dar uma olhada aqui na região. Aqui em Araras não tinha um salão de festa, era tudo muito quadrado, muito fechado, de um andar só. Aí eu falei, eu sei o que eu vou fazer. Nós não achamos, né? Ela casou fora, acabou casando fora de Araras.
E aí eu comprei o lote, né? E montei um quebra-cabeça, na realidade. Foi muitas vontades, né? Eu, Júlia e Letícia, como sempre. Júlia, eu quero um lago, eu quero uma queda d'água, eu queria uma escada. Então, assim, foi muitas vontades, né? Mulher, né? Uhum. Então, e aí nós conseguimos colocar isso tudo num papel e saiu o lounge, né? Ao meio de uma pandemia, 6 meses do lounge, nós estávamos numa pandemia de 2 anos. Nossa Senhora! E sinceramente foi um aprendizado sensacional. Lógico, né? Muito triste com a realidade, né? Do Covid e tal, né? Com muita fatalidade, mas pra mim a persistência, eu continuar lá, eu resiliência ali, pra mim foi um aprendizado muito bom. Muito bem. Você se recorda de algum evento que marcou dentro do seu negócio, que você viu acontecer o evento ali, um casamento, um aniversário, e isso te marcou, tipo, te trouxe, puta, como eu acertei nos detalhes, algo do gênero assim, Edné? Olê, até hoje, né, eu faço questão de fazer essa captação, né? Uhum. Eu não trabalho nos eventos mais, antigamente eu trabalhava, ficava nos eventos porque eu queria entender como é que funcionava, porque eu acredito que eu só vou conseguir ensinar pro meu funcionário se eu tiver o entendimento, né? A bagagem. Senão eu não vou conseguir ensinar o que eu quero para ele, né? E em eventos você tem que ser quase que transparente, né? Então você não pode aparecer mais. Então, assim, entre falhas e acertos, eu estar ali naqueles momentos foi muito interessante. E até hoje, quando a gente faz a captação, eu falo assim, nossa, era isso que eu queria essa escada, eu queria essa sala, né? Essa sala que tá aparecendo já é a sala da noiva, onde ela veste, onde ela faz a maquiagem, né? A recepção toda ali dentro, né? A noiva consegue casar, tem um espaço para casar. Então, você entende que ela passando por todo esse processo, né? De casamento e de festa lá dentro, ela olhar para você e falar assim, eu tenho os feedbacks na segunda-feira e falar, Edné, era isso que eu queria. Era justamente isso que eu sonhava, porque eu não vendo um serviço, eu vendo um sonho. E sonho é muito caro porque não tem preço, né? Perfeito. Que incrível. Tem dinheiro isso, né? Então, assim, eu vivo esses estágios com eles o tempo todo. Eu acabo indicando muitas pessoas, eu preciso ser muito assertiva, né? Hoje Araras tem pessoas maravilhosas dentro de eventos. Cerimonialistas, né? Sim, cerimonialistas, som, buffets, DJs, tem pessoas sensacionais, foto e imagem, né? Então, assim, eu não poderia dizer o nome de todos que eu ia ser ingrata. Porque tem muita gente boa. Então, que legal. Vale a pena apostar ainda pelas pessoas aqui em Araras. Que bacana. E aqui eu quero fazer um gancho. Loud Café. Mas explica pra nós como que foi esse contato com o café, como que foi a sua história lá em Piuí, Minas Gerais, para chegar até hoje aqui, disponível para nós um café de primeira qualidade, premium. Mas explica para nós como que foi essa transação. Você nasceu em Araras, sim, foi morar em Minas, quanto tempo isso durou, como que foi essa conexão com o café? Eu fui para Minas com 18 anos, né? Me casei lá, fiz a minha vida, tive as meninas lá. E o meu contato com o café lá foi imediato, porque o pai das minhas filhas é um grande empreendedor. Que legal. E ele é agrônomo, né? Tinha aberto a sua primeira lojinha, era uma portinha muito pequenininha, né? Só que ele domina muito e acabou literalmente trazendo para mim o gosto do café, né? A gente ia para as fazendas, não tinha ainda as fazendas, a gente ia para as fazendas dos clientes. E o meu primeiro contato com uma fazenda, né? Porque o mais próximo de terra que eu tinha era o vaso da minha mãe, né? Eu sei como é. Não fazia nem ideia. Do que era uma imensidão de hectares, né? Nossa, o leite não dá na caixinha, né? Não literalmente na vaca, né? Mas muito nova e muito inexperiente, né? Então eu comecei aí nesse mundo, eu sempre fui muito curiosa, né? Muito curiosa e querendo estar sempre junto. Então, assim, ó, eu ia, e não tinha família lá, né, Lê? Então eu acabei explorando mesmo. Muito, muito.
E ele acabou se rendendo, né? Hoje são algumas fazendas, tem lojas de adubos e fertilizantes, né? Então hoje é uma potência em Minas Gerais, mas naquela época a gente estava gatinhando literalmente, né? E o amor pelo café foi por causa disso, né? Nós fazendo, a gente pegava desde a sementinha que ia virar uma muda, né? E essa muda ia para o campo, e depois, 2 anos depois, cuidando disso tudo muito de perto. E aí, florada, colheita, é sensacional, é maravilhoso. É uma cultura sensacional, né? E hoje em dia, né? Tá aí sendo muito reconhecida, é a segunda bebida, né, mais consumida, né, no mundo, então só perde para água, né? Então vai falar o que do café, né? E o meu amor pelo café é literalmente pela fruta mesmo, né? Sim. Que uma sementinha daquela dá um café tão delicioso. E o nosso café é um café sensacional, né? Eu sou prova disso. Obrigada. Muito bom. Ele é um café todo produzido na Serra da Canastra, é um lugar maravilhoso, né? Hoje em dia tem várias fazendas lá que fazem exportação de café, então são cafés qualificados, né? Tem cafés especiais também na região, como queijo também, né? O queijo lá na nossa região lá é muito, muito boa. E pra mim hoje tá trazendo esse café pra cá. É um prazer, né? Porque todo mundo ficava assim, né? Eu ia pra Minas, né? Traz um cafezinho pra mim. Faz um cafezinho pra mim, faz um cafezinho pra mim. Então hoje já tem um café aqui em Arara. Então, para entender a realidade do seu empreendedorismo, o primeiro start, que foi o Loud Eventos, foi uma necessidade que você já enxergou uma oportunidade e ali com as suas filhas, que foi protagonista do desenho arquitetônico de todo o processo, vocês coexistiram ali o Loud Eventos. E o Loud Café, eu também percebo que existe também um viés familiar. Diz para nós como que é importante, né, ter a coparticipação da família no seu empreendedorismo, porque os 2 momentos que você me posicionou, você falou das suas filhas na escolha e aqui você também contou a sua jornada de vida a respeito do café. Então, é possível dizer que a Edneia encontrou dentro do Loud Eventos e o Loud Café não só um propósito, mas uma extensão do propósito da sua família, do sonho, de toda a sua experiência que você teve também. Que nem, por exemplo, quando a gente fala de agricultura, né? Eu acho muito incrível, assim como a palavra fala, né? Que você só vai colher aquilo que tu planta, né? Então, quando você traz esse café aqui, é algo que foi plantado, que foi gerido enquanto sua história de vida. Faz sentido, Edneia? Faz muito sentido. E é uma escolha. Até a semente que você planta é uma escolha, como tudo na nossa vida, né? Então não tem como não dizer que todas essas, né, as minhas 2 escolhas, né, profissionalmente falando, né, vieram. E hoje o Loud Café, ele foi um posicionamento meu, né, mas por trás tem o Val, né? Perfeito. Muito forte, muito ativo, né? O Val tá comigo em todas e ele conseguiu falar assim, não, é isso que você quer? Vamos fazer, né? E é muito mais fácil quando você divide o fardo, né? Com certeza. Você sabe disso, você tem a sua esposa muito próxima. Nossa Senhora. Né? Então, quando a gente sabe que você pode esticar o braço e tem quem segura a sua mão e não vai soltar, é muito mais fácil. Então, sim, a minha família, né, toda, nessas 2 vertentes aí de relacionamento e tal, mas eu tive um apoio que foi fundamental para eu ali. Eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu sabia o que eu queria, eu sempre fui assim. Eu sempre fui determinada e assim, eu sei o que eu quero. Perfeito. Eu nunca vou poder culpar alguém por alguma coisa que eu fiz. Terceirizar, né? Não. Não conseguiria. Mas é muito bom sentir essa segurança, sabe? Essa força que vem da família. E partilha com nós, né, com esse podcast especial das mulheres, né? Você já me falou um pouco da questão do propósito de ser mãe, mas como que você consegue equilibrar
a vida e os negócios. É fácil? Fala pra essa mulherada, é fácil? Não é? Como que você direcionaria, né? Qual é o orgulho de ter se desafiado, como você já falou da maternidade, mas especial de conseguir equilibrar essas duas realidades, né? A Edneia viaja, ela consegue conseguir equilibrar essa vida pessoal, profissional, consegue separar, que nem eu volto ali com você no Laude Café. Como que é ali? Tem desafios, construções de opiniões, como que é lidar com essa realidade empresarial junto em família? Nada da vida é fácil. Repete isso pra nós, por favor. O que é fácil? Nada é fácil, né? Perfeito. No mundo tereis aflições, né? Então, assim, o que a gente precisa é ser mais forte que os nossos problemas, né? Perfeito. Então, eu acredito que sim, eu tenho muitos desafios, né? A minha família mora num estado diferente, né? Nossa Senhora. Então, a Letícia está a 800 quilômetros daqui e a Júlia 400, né? Então, assim, não é fácil mesmo. Tá sempre uma falta. Tá sempre faltando alguma coisa, né? Então, não é fácil, não. Também estar trabalhando no meu caso, com o marido, às vezes também não é um mar de rosas, né? Então, assim, a minha sorte é que o Val é uma pessoa muito... sábia? Então, ele sabe que, às vezes, né, a minha loucura vai ultrapassar. E ele fala, calma, respira, que não é bem assim. E só o calma dele já zero game. Eu acredito que para a mulher, hoje em dia, né, é tudo muito mais difícil. Nós conquistamos muita coisa, mas ainda tem muita coisa a ser conquistada. Eu passei por muitas dificuldades como mulher, trabalhando em Minas Gerais, né, com muito peão, né, então, assim, vamos dizer assim, né, então, assim, é muito difícil para um homem, de repente, com um pouco, assim, menos escolaridade, né, perfeito, receber ordens, né, às vezes, uma conversa amigável de uma menina, né, eu era uma menina, entendeu, então, assim... E direcionar aquele momento, nossa. Não é fácil. Mas graças a Deus sempre foi muito bom pra mim, eu sempre tive pessoas muito boas perto de mim e a empresa com que nós construímos lá em Minas, para mim foi uma faculdade, a gente trabalhou muito junto com uma multinacional que trouxe para mim um know-how sensacional. Então, assim, mulheres, qualifiquem-se, sabe? Se você quer seguir um ramo, se você gosta de alguma coisa, é literalmente estudar para aquilo, sabe? Sair da zona de conforto, sair do mimimi, é porque eu sou mulher, é porque... gente, assim, eu era mulher, esposa do dono... E mães pequenas, filhas pequenas. Sim, mãe de 2 meninas, então eu tinha tudo que me desqualificasse para aquele momento que eu queria estar trabalhando. Eu queria trabalhar, eu queria empreender, eu tinha muita energia e eu sabia que eu ia dar certo. Muito bom. Eu sempre soube o que eu queria. Então, assim, é muito fácil quando você sabe... Porque assim, se você não sabe o que você quer... Qualquer caminho serve. Então... Muito bem, Edneia. E agora eu vou para um momento muito, muito legal do nosso bate-papo, tá? Que seria o momento de insight. E o momento de insight aqui, pensando, né? Você é nossa cliente, nossa amiga aqui, nós compartilhamos várias realidades. Eu tenho certeza que você tem um sócio, né, no seu negócio, né? Que te deu luz, te deu de sabedoria, te deu discernimento, te deu todo direcionamento, inclusive na sua família. Partilha conosco como que é ter uma vida espiritualizada, uma vida cristã, né? Você sendo católica, especialmente. Partilha com essas mulheres que estão assistindo a importância de permitir e vivenciar o Deus presente em nossas vidas. E quanto que, de fato, isso muda a realidade nossa enquanto empresária e, é lógico, mulher, mãe, esposa, etc. Eu falo que Jesus é o meu maior... coach. Olha só. Hoje, Edneia, com 51 anos, eu posso aqui ser muito assertiva para você que é a melhor fase da minha vida. As pessoas falam, a vida começa aos 40, né? Uhum. Eu falo que a minha vida começou depois
no momento que eu conheci Jesus, sabe? Eu sempre fui católica, sou de berço católico, mãe, vó, pai e tudo mais, né? Mas o meu contato maior com Jesus, né? Foi quando eu voltei, eu já era católica lá, fazia parte, enfim. Mas eu falo que esse contato mais forte com Jesus foi logo quando eu vim para Araras, que eu conheci o Bruno dentro do grupo de oração, né? A Dona Maria pegou na minha mão e falou assim, daqui você não sai, né? Então eu falo que foi Jesus que me resgatou, literalmente. E para mim é um divisor de águas, porque hoje eu consigo entender o que é ser cristã, literalmente. Eu tinha muito medo de entregar minha vida para Deus e perder todo o resto, né? Então hoje eu entendo que o resto para mim literalmente não serve para nada e que eu não perco nada, porque o que eu ganho é muito maior do que das coisas que eu vou deixando. E que, como diz os mineiros, gambá cheira gambá, então as pessoas que vão chegando perto da gente são muito parecidas com a gente. Deus vai recolocando, né? Então, assim, esse recomeçar da Edneia, como uma mulher cristã, só trouxe para mim benefícios, Leandro. E as mulheres, elas precisam entender que a gente não pode fazer as coisas que hoje eu entendo que são erradas, né? Dentro da minha religião, seja qual for a religião, né? Perfeito. E tá tudo certo, porque o Deus é um só, respeito todas elas. Eu não faço porque eu não quero magoar o coração de Jesus. Muito bom. Ele já sofreu muito por mim. Então eu não faço só porque não é certo, ou é errado. Eu faço porque eu não quero magoar esse Deus. Entendeu? Então, a partir do momento que você cria essa consciência, não, eu sou uma boa mãe porque eu quero ser assim, porque Deus me fez assim. Se Ele me deu 2 pedras preciosas, eu preciso lapidar elas. Mas eu não quero principalmente magoar, porque um dia eu vou ter que prestar conta disso, né? Amém. E assim com tudo na vida. Show. Muito bom. Vamos fazer um convite então, que dia que é o grupo de oração do Fátima? Da quarta-feira, às 7h30, na Igreja Nossa Senhora de Fátima. Estamos lá com fé em Deus. E você que não pode ir quarta-feira, às quintas-feiras, lá no Parque das Árvores, na Igreja Divino Espírito Santo, grupo Divino Espírito Santo, todos convidados aí para ter essa experiência. Inclusive uma cliente nossa, né? Vou mandar um abraço para Michele, uma Maria Confiança, foi a primeira vez no nosso grupo semana passada. Que bênção, foi muito bom. E Edneia, partilhando agora aqui também. Imagine que aqui tem 1, 2, 10 mulheres, aqui no nosso podcast, muitas mulheres te assistindo, né? Que conselho você daria para elas, uma lição valiosa que você aprendeu nessa carreira, na sua jornada, e que essas mulheres poderiam aplicar para diminuir os erros e acertar os acertos? Que lições, que ensinamento você compartilharia? Você falou muitos aqui, mas que você olhar assim, ó, não, esse aqui é fundamental. Mulheres, ouçam isso. Qual seria? Hoje, pra mim, na minha história, tem uma frase que eu uso assim como um bordão: o feito é o melhor do que o perfeito. Perfeito. Então faça. E a gente não precisa saber tudo, nós não se obrigue a saber tudo. O interessante é que você tenha pessoas que saibam. Eu não sou uma boa contadora, então eu preciso de um bom contador, né? Eu não preciso ser uma boa... que eu preciso dentro do seu negócio, alguma via dentro do seu negócio, né? Então contrate, ou esteja perto de pessoas que tenha realmente uma bagagem boa para estar dividindo isso com você, entendeu? Mulher, ela quer abraçar tudo, né? Nós somos muito centralizadoras, eu sou assim, né? Então a gente precisa trabalhar muito isso, gerenciar o nosso tempo, sabe? O que você tem de mais precioso é o tempo. Então use ele ao seu favor, aprender a delegar também. Eu acho que para nós mulheres é muito difícil. E se você é uma mulher empreendedora, você vai ter colaboradores, né? Permitir que eles façam. Muito Porque bem. essa história da gente fazer por eles também não vai levar ninguém a nada. Não tem como estar o próximo nível, né? E finalizando aqui, eu queria que você falasse para nós, vamos lá, Laude Eventos, Laude Café, onde está, como entramos em contato. Lembrando, Laude Eventos, casamento,
eventos corporativos, e aqui no eventos corporativos nós fazemos parte de uma rede de network chamada BNI, Business Network International. Fala para nós também como está sendo essa experiência em especial, e somos testemunha que estamos numa cadeira lá no Orfeu. É um ambiente também propício a eventos empresariais. Fala um pouquinho também, já apresentando um pouquinho a localização, o telefone, enfim. Bom, o Lounge Eventos ele fica na Avenida Augusta Vilela da Costa. Na realidade, eu trago o Lounge Eventos, né, como não só uma empresa estruturada, mas também eu faço indicações. Então a pessoa ela chega para mim e lê totalmente crua, apenas com uma data e a quantidade de pessoas que ela quer convidar. E depois disso eu consigo fazer com que ela saia de lá depois da nossa reunião já com o evento todos os parceiros profissionais que ela precisa ter para poder montar esse evento, tudo já engajado, tudo já certinho. Calma aí, então não é só uma locação, é uma consultoria? É uma consultoria, mas quem bate o martelo é ela, não Show, sou eu. Perfeito. Então assim, ela que vai estruturar da forma financeira que ela tal. precisa, entendeu? Então acho que o legal é isso, é você fazer o seu evento à sua cara. Esse negócio de montar uns combão lá, tudo isso está pronto, você chega lá só. Gente, tem que ter personalidade. Isso. Então vamos fazer o evento e aí você escolhe com quem você quer trabalhar. Perfeito. E tem também o empresarial, né? Que é muito forte. O empresarial hoje no Lounge tá pegando muito bem. Durante a semana, nós temos toda semana o BNI aí, né? Tanto o Orfeu quanto o Onyx. Muito forte. E é um divisor de águas, né? Para você empreendedor que gostaria de estar ali, tendo network com várias vertentes e vários empresários aí sensacionais, com histórias maravilhosas, toda quinta-feira, 6h30 da manhã, toda sexta-feira, 6h30 da manhã. Show! E onde nós encontramos o Lounge Café? Vocês aí, assim como eu, um bom contador, ama café, fala para nós aí onde nós encontramos o Lounge Café e quais tipos de café que nós temos. Acho que é um momento oportuno de partilhar isso também. E a experiência incrível aí da aromatização, do sabor, enfim. O Lounge Café está na Melvin Jones, né? E o café que nós trazemos para cá é um café selecionado, né? É um café gourmet, que eu trago ele em grãos, com 4 torras diferentes. Aí você vai lá, né, com todo esse sensorial, prova esse café. E aí a gente moe, se você não tiver, né, uma máquina, a gente moe e você leva para lá. Além do melhor café, torrado recentemente, né, porque a gente recebe café de 15 em 15 dias, e ele moído na hora, que aí você consegue receber o que melhor essa fruta tem para te dar, né? É sensacional. Show. Edina, com toda a sua história, toda a sua bagagem, nós somos gratos de tê-la como cliente. E com todo esse poderio feminino, de ser mulher, de ser empreendedora, de ser essa mãe incrível, por que o IAC foi uma escolha para você? Na realidade, eu já estou aqui há 8 anos, né? E as minhas coisas ainda estavam em Minas, né? Então, assim, eu saí de Minas, mas Minas não saiu de mim. Né? Bem assim. E porque, na realidade, eu não tinha tido ainda essa confiança. Eu acho que todos os meus relacionamentos, eles precisam ser de confiança, né? A gente não pode abrir mão disso. Eu não vou para qualquer lugar só porque eu gosto da pessoa. Eu já gostava de você há um bom tempo, né? A gente já se conhecia antes até do BNI, já na igreja, né? E já tinha aí uma empatia, mas não adianta ser só um rostinho bonito, né? Exato. Tem que mostrar, tem que ter competência. Isso, né? E aí fui fazendo aí literalmente uma pesquisa de campo e falando com pessoas, e dentro do BNI me trouxeram isso muito forte, e o Samuel muito perto de mim, né? Toda semana ali falando, né, o que é o IAC, e deu muito certo, né? Então, assim, eu tô muito nova aqui ainda, né? E espero voltar aqui nesse podcast e falar assim, ó, sensacional. Show. Mas vocês têm uma vertente diferente, né? Então, vocês estão preocupados sim com o CNPJ, com o CPF e com a pessoa mesmo, né? Então, assim, a resposta é muito rápida, muito assertiva, todas as vezes
que eu procurei. Então isso para mim faz toda a diferença. Muito bom, gratidão, Edneia, pela sua vida, pela sua história, pelo seu testemunho de fé aqui, que foi um agradecedor, em especial para as mulheres que estão nos assistindo e também os homens que de repente tem uma mulher ali porreta do lado e não consegue ser aí como o Val, um grande percursor. Sou fã de você, Val, sou muito fã seu agora, hein? Sensacional, parabéns. Aproveito e mandar um abraço para minha amada esposa, Vanessa Cruz Crispim, que também sente você muito querida e inspiradora aí com ela também, viu? E para finalizar, eu convido você a olhar para o centro ali e a gente dizer pode contabilização, onde a ideia do podcast é assim, você pode sonhar, pode perceber que você é competente, você é capaz, você precisa realizar a ação, tá bom? Muito obrigado, tamo junto aqui, Edneia Faustino, Loud Eventos, Loud Café, gratidão, até a próxima, pode contabilização! Muito bom.